Olá, aqui é o Bruno Pereira. Eu ensino a terapeutas a resolver sua autoconfiança fazendo R$ 10.000 ao mês. Vim falar de um assunto sobre a depressão. A gente está nesse mês agora de suicídio, né? Mês amarelo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, depressão é um transtorno comum, porém muito sério, que tem vários fatores que podem interferir nessa questão, que seria a dificuldade de comer, de dormir, de trabalhar, de fazer atividades saudáveis no dia a dia. E por que isso acontece? Quais são as combinações disso? A depressão tem a combinação genética, biológica, ambiente e psicológica. Isso é o que a Organização Mundial fala. Tem certas questões que eu concordo, tem certas questões que não. Porque ele fala realmente, tem coisas que são da parte genética, isso vem da família, e tem outras questões que vêm da onde? Vem de outros lugares, né? Nem tudo não é genético. Então hoje eu vou falar sobre como descobrir aonde vem a depressão, da onde que vem a raiz, o porquê que a depressão é um fator que atrapalha a nossa vida, por que a depressão o que faz a gente ter depressão, qual é o buraco mais profundo que faz a gente viver nessa depressão. Então eu vim falar sobre isso hoje, da onde vem essas raízes, quais são os sofrimentos. Tá. Muitos dos fatores que a gente fala, existem dores circunstanciais e dores existenciais. As dores circunstanciais estão muito ligado às questões diárias, questões que está acontecendo 3 meses, 4 meses, 5 meses, que a gente tem isso como obstáculo, com dificuldade de vencer no dia a dia. Então isso eu não posso considerar que é uma depressão. Seja bem-vindo, Leonardo. Então, eu não posso considerar que essas dores circunstanciais, esses transtornos difíceis diários, eu posso considerar isso uma depressão? Lógico que não, tá? A depressão, ela está muito ligada às questões está com muito mais tempo acontecendo. Porque se eu tenho dificuldade de dormir, de comer, de trabalhar, de estudar, ou fazer alguma atividade saudável para a minha vida, é uma questão que vem bem mais longe, bem mais profundo na nossa vida. Então, o que a gente deve fazer? O que realmente a gente precisa entender? Da onde que vem os fatores mais profundos? Da onde vêm as raízes? Da onde vêm essas questões que a gente passa no dia a dia? Um dos fatores que eu fui estudando, fui entendendo, a gente chama isso de ganho secundário na linha freudiana. É o jogo que a mente entra, ela acaba entrando nesse jogo. E como isso acontece? Dentro da estrutura, da construção da nossa vida, desde a gestação até os seus 5, 6, 7 anos, ali há uma formação dos traços comportamentais que vai identificar essa criança para um adulto saudável ou um adulto cheio de complexos e dificuldades. Então, dentro desse processo de construção, existem sim as fases, as interpretações, o que é ser mais pai, o que é ser mais mãe, o que é ser uma pessoa mais oral, que é aquela pessoa que acaba abraçando todo mundo, beijando todo mundo, ou que é uma pessoa mais fria, aquela mais calculista. Existem sim essas identificações. Mas o que realmente acontece com uma criança é que ela pode ter um fator futuro de uma depressão. O que realmente acontece? Isso tem que ficar muito claro, o porquê que tudo isso acontece. O que aconteceu lá na criança interior, que não houve uma intervenção dos pais para não deixar que essa criança, depois como adulto, se tornar um adulto doente, um adulto com problema doentio, ou um vício de um jogo doente. Tá? Psicólogo Bruno, você acredita que a depressão esteja ligada à história da vida, da falta de propósito no sentido da vida? Sim, mas existem outras questões, tá, Leonardo? Exatamente esse é o ponto. Porque quando a gente começa a entender que existe um processo lá de vício da criança interior, do jogo da vida, e eu falei de ganhos secundários, mas está realmente ligada naquele processo da vida com o papai e a mamãe. Quando a criança ela começa a jogar com a vida, quando ela começa a ter recompensas com a vida, toda criança ela quer no fundo uma segurança. Toda criança no fundo ela quer uma segurança. E ela aprende muitas das vezes de uma maneira amarga como ter essa segurança, como ela conseguir essa segurança para ela ter algum tipo de recompensa. Então a criança está ligada a esse processo. Eu preciso de segurança para viver. Eu preciso fazer alguma coisa para ter alguma coisa em troca. Então essa criança, de uma maneira genuína, ela quer ter alguma coisa em troca. Principalmente com quem ela está mais ligada. Ou os pais ou quem está criando ela.
Então, essa criança, quando ela está passando por fatores com dificuldade no dia a dia, com os papai e mamãe, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui sobre criança, tá? Recentemente eu tive com uma pessoa me perguntando sobre como educar o filho. E o filho, acho que tem 3 anos de idade, e estava falando sobre essa questão do filho. A criança estava chorando muito, tudo estava reclamando, tudo estava querendo, e tudo chorava, chorava, chorava. Muitas das vezes a criança chorando, chorando, e a criança fazendo um jogo de vítima, né? Ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E assim, tem tudo. Os pais dão tudo para essa criança. Mas ela aprendeu a fazer o jogo de vítima porque ela acordava de madrugada. Olha pra você ver, a criança acordava de madrugada sonhando que estava chupando um sorvete e queria o sorvete na madrugada. Isso é um fator, assim, se o pai e a mãe não fazem uma intervenção, que essa criança tem que dar tudo o que ela quer e ela não tem limites, a criança aprende o jogo do que? Eu faço de inocente, de vítima e ganho alguma coisa, eu tenho uma recompensa. Esse processo de recompensa é viciante, tá? Esse processo de recompensa vicia essa criança, que ela ganha alguma coisa fazendo de vítima, ou ela chora muito para ter alguma coisa. Ela faz de coitada, faz de que as coisas não estão dando certo, ela reclama muito e ela tem essas recompensas. E quando o papai e a mamãe dá muita recompensa quando a criança faz de vítima, o adulto vai se repetir lá na frente assim. E a história é, se eu não alcanço o que eu quero, nunca é o suficiente, eu tenho uma vida vazia e eu posso entrar no buraco tão profundo que eu não consigo sair dele. Por isso que eu estou falando que a depressão é decorrente a buraco mais profundo na nossa criança interior. Não quer dizer que foi só na criança, tá? Mas a maioria das vezes sim. São por isso que a gente chama de dores existenciais mal resolvidas, que não houve uma intervenção do papai e da mamãe. Então, esse jogo de recompensa doentia já é construído dentro da família. Qual é outro exemplo aqui interessante para você já vai identificando na sua história? Existe a aprovação e reconhecimento, onde a criança aprende a receber esse cuidado de aprovação e reconhecimento, sendo muito forte, segurando os problemas dos papai e da mamãe, ou das pessoas que ela que criou. Então, existe esse fator de que a criança suportar a dor do papai, a dor da mamãe, fazer de boa, fazer sempre boa para papai e mamãe, assumir que ali ela está ali aguentando essa dificuldade da família e que ela pode suportar toda essa problemática e ela é muito forte para isso. Isso não é só 3 anos, não, pode ser 5, 6, 7 anos. E aí ela começa a assumir essa força de aguentar o peso da família. E aí quando ela assume essa força de aguentar o peso familiar, ela aprende o que? Quando eu sou forte, eu ganho aprovação e reconhecimento. E no fundo eu tenho recompensas por isso. Puxa, fui muito mimado na infância, aprender a lidar com frustrações sempre mendiguei afetos. Perceba, tá vendo, o Leonardo, que aí os fatores que vêm, as intervenções que não teve quando era criança. Não é porque os pais queriam ou não queriam, eles não sabiam. Mas é importante você saber a raiz, a fonte disso, tá? Para começar a separar o joio do trigo. O jogo doente que faz a criança interior e depois o adulto ficar com essas recompensas negativas. E essa outra recompensa negativa é da aprovação e reconhecimento sendo muito forte, aguentando todo o problema, aguentando toda a dificuldade. Então, quando a criança ela aprende a aguentar toda a dificuldade, quando ela aprende a aguentar todo o peso familiar, ela na vida ela vai buscar que aprovações e reconhecimento. Ela começa a se viciar nesse jogo de aprovação. No fundo, eu quero ser aprovado pelo papai e mamãe. Depois, como adolescente, na escola. Depois, na sociedade, dentro do trabalho, na vida. Isso é um processo que é um jogo e é uma dinâmica viciante da criança interior, que ela acaba tendo tanta pressão, tanta coisa nas costas dela, é tão forte que ela tem que ser, que a vida fica sempre vazia, sempre migalhas. Eu costumo dizer que essas pessoas são acostumadas a viver de migalhas. Por quê? Faz muito por pouca coisa. Faz muito, muito por pouca coisa. Por quê? Porque lá atrás, lá na infância, essa criança, ela se acostumou a ser forte. Ela acostumou a fazer tudo pelos outros. Então, depois, como adulta, ela faz isso também. Ela repete esse padrão. Então, tem que ser muito bem claro isso, que as questões comportamentais, elas são importantes,
mas as raízes mais profundas marcam a nossa memória emocional. E quando lá na OMS, a Organização Mundial, fala sobre a parte genética, né, que tem fatores genéticos, sim, porque a epigenética fala que dentro da nossa memória celular há uma estrutura de informações e químicas que isso vão gerar ao nosso corpo. Tá? Então aqui a gente vai entendendo mais ou menos o que realmente vem do nosso sistema, o que desenvolve quando criança e depois isso se manifesta durante a vida, continua se manifestando. Um outro fator que eu também tenho como cliente é um outro fator do controle. Por quê? Quando criança, papai e mamãe, ou papai ou a mamãe, eram pessoas extremamente manipuladoras, que manipulavam, controlavam tudo. Tudo tinha que controlar. E aí tinha aquela agressividade com o filho. Se não fizer, vai apanhar, vai sofrer, vai pagar caro, vai sofrer muito por isso. Então esse grau índice de sofrimento, de que a pessoa ela entra no jogo de manipulação do papai e da mamãe, faz a criança ter medo de manipulação. E ela aprende também o quê? Quando eu estou controlando as situações, eu estou o quê? Me defendendo desse jogo pesado que meus pais têm sobre mim. E para que eu não fique nesse jogo pesado e não seja manipulado pelas pessoas, eu entro no jogo que eu também vou controlar, eu também vou gerenciar tudo que está ao meu redor, e eu vou, dessa maneira, se fizer o que eu mando, o que eu faço, eu vou me vingar das pessoas. Então, sua mãe é controladora, né, Leonardo? Mas assim, é normal, tá? É normal a gente ter isso na nossa vida. É normal a gente ter todo esse processo familiar, toda essa construção familiar. Quando eu entendo que a família, ela tem assim, uma parte histórica dentro da nossa formação emocional, e é isso que vai reverberar, isso que vai ter reflexo lá na frente. Entendo que essa forma de manipular, essa forma de articular, faz a criança criar defesas. E com essas defesas, elas começam também a criar esses tipos de jogos, de recompensas que ela acredita que são positivas, mas no fundo são doentias, elas fazem mal essas recompensas. Porém, só é essa maneira que a memória dessa criança, esse subconsciente, se foi se formando para ter uma vida, para se habituar ao ambiente que ela está vivendo. O ambiente proporciona a ela isso. O ambiente do papai e da mamãe estava proporcionando ela ter uma forma de sobreviver naquele recurso que ela acredita que ela tem esse tipo de ações que vai ter algum tipo de recompensa positiva. E não, tá? Então, vou deixar muito bem claro sobre isso. Isso tem que ficar muito bem claro. Quando a gente vai passando por circunstâncias, por questões da nossa vida, a gente tem esse jogo emocional, sim. Tem o jogo também das crenças religiosas. Eu não vou falar aqui sobre religião, mas sobre como esse jogo pode interferir num problema para a criança interior, tá? O que seria? Há uma promessa, se essa criança fazer tudo que papai e mamãe mandar, ela vai para o céu. Há uma promessa que ela vai para o céu. Não estou dizendo que vai ou não vai, mas existe esse jogo de promessa. Então a criança acredita que ela tem que se sacrificar, que ela tem que fazer tudo que os pais pedem para ela ir para o céu. Então ela acredita que ela tem que fazer tudo para que Deus o perdoe, que Deus tenha misericórdia dela, que o sacrifício dela não está sendo em vão, e o que ela está fazendo é porque de alguma maneira ou outra ela vai para o céu, vai viver no paraíso. Essa promessa para o paraíso é algo extremamente abusivo para a criança, porque ela acredita nessa recompensa também. Não estou dizendo que não vai ter recompensa ser uma pessoa saudável, boa. Não é aqui. Eu estou falando o jogo que papai e mamãe cria em cima dessa criança interior. Esse jogo de recompensa é perigoso. Por quê? Porque o que eu falo, o que eu mando, eu sou Deus nessa hora. Mamãe e papai se torna Deus, porque ela é como se fosse um representante de Deus para essa criança. Então, se esse papai e mamãe tem articulações em cima, manipulando circunstâncias, usando Deus sobre isso, pode prejudicar a formação dessa criança futuramente. Ela acaba fazendo de boa para todo mundo, sacrificando a vida dela, não pode ter uma vida saudável, não pode dormir bem, não pode comer bem, não pode viajar, não pode ter um monte de coisa, porque ela está infringindo as leis de Deus, que ali
papai e mamãe ensinou que era para ela que era certo. Ela acreditava que era. Então, a grande questão aqui do jogo, o jogo da mente, o jogo das emoções, das interpretações das emoções, já vem no processo da vida com a construção, aquilo que a gente passa com nossos pais. Ah, nossos pais não fizeram isso por mal. Ninguém está falando que papai e mamãe faz isso por mal, porque eles aprenderam assim também. Eles só estão transferindo a informação que eles receberam dos seus pais, dos seus avós, e assim vem de toda a família. Sim, é um processo de um sistema familiar. Lógico que é. É uma doença, é um jogo emocional de um sistema familiar. Lógico que sim. Porém, a gente precisa, a partir de hoje, fazer intervenções nesses jogos. Porque se a gente não faz intervenções nesses jogos, não para a depressão, não para o suicídio, não para os problemas na vida, a pessoa não tem permissão de viver, não tem permissão de ter prazer, não tem permissão, porque está embutido dentro dela as crenças que se ela for feliz, ela está infringindo aquilo que ela aprendeu com os pais. Pais tóxicos foram filhos, avós tóxicos. Exato, Leonardo. Então, assim, não é que a gente está falando aqui, quando a gente fala em terapia, as pessoas falam, nossa, mas você está falando tanto mal assim dos pais, mas eles fizeram isso por mal? Não. Eu falei isso também para minha mãe, eu falei sobre meus avós, meus tataravós, meus bisavós, porque vem através deles. A gente aprende com eles. Hoje, nosso papel é não fazer isso com a nossa própria vida e nem com os nossos filhos. É onde a gente vai fazer a verdadeira intervenção do nosso presente e do nosso futuro. E os antepassados, a gente precisa deixar isso com eles. Tá? Não é necessário mais levar isso para frente. Fazer isso de necessário na sua vida é alimentar um jogo doentio. Então, como realmente eu consigo tirar isso do corpo? Como eu consigo tirar isso das minhas emoções? Existe sim um trabalho terapêutico, existem movimentos terapêuticos para isso. Mas a partir que você começa a entender a raiz do problema da depressão, as raízes que vêm mais profundas, que são esses ganhos, esses jogos que a gente chama ganhos secundários na linha freudiana, né? Eu estou só aqui sintetizando, tá? Porque existe mais ainda, mas esses jogos doentios que a criança interior aprendeu a jogar e depois na vida ela acaba alimentando essa formação dentro do nosso subconsciente, a gente acaba repetindo esses padrões. Então, exatamente esse é o ponto de transformação. Exatamente esse é o ponto de aprendizado da vida. Então, quando a gente vai melhorando a nossa capacidade de desenvolver coisas internas, questões internas, mais a gente tem uma libertação interna. O momento de olhar para o mundo, que o mundo não é mais uma recompensa negativa, que o mundo pode ser uma recompensa positiva e saudável. Então, por isso que muitas pessoas não vê um mundo colorido, vê um mundo cinza, porque todas as recompensas que essa criança interior aprendeu a ter são recompensas negativas. Exatamente aí a causa do efeito colateral de uma depressão, de uma bipolaridade, de outros fatores de ansiedade, de outros fatores mais profundos que a mente fica pânico. São vários fatores que levam a nossa criança interior a aprender a ter esse tipo de ganhos, vivenciar no sofrimento. E aí a vida começa o quê? Se tornar vazia. Aí a vida começa a se tornar o quê? De uma maneira sem sentido. Porque se eu aprendi na minha formação familiar que a minha vida começa a perder o sentido, por que eu vou ter que viver? Por que eu vou ter que viver essa vida com qualidade? Aí a gente vem a outras questões de transformação pessoal. A grande recompensa positiva que existe nesse trabalho de tirar a pessoa do fundo do poço é a transformação pessoal, a capacidade de nós acessar a nossa criança interior e conseguir ressignificar toda essa história que não foi saudável, mas trazer para a nossa capacidade interior de a gente vencer esse obstáculo mais profundo interno marcado dentro de nós. Ao vencer esse obstáculo, ao conseguir passo a passo fazer que o seu corpo, a sua mente entenda que é importante ter recompensas saudáveis,
é importante ter recompensas justas com a vida. Quanto mais você vai dando isso para sua mente, quanto mais você vai dando uma vida, você vai justificando a vida para você mesmo, que ela pode ser harmoniosa e equilibrada, mais você dá para sua vida o quê? A capacidade de ser feliz, ok? Um dos fatores mais profundos e mais transformadores que faz a gente vencer os nossos profundos obstáculos. Culpar pai e mãe é culpar os avós, os tataravós, porque vem das nossas gerações. Às vezes vem de avós, vem de bisavós, pode vir, ok. Mas ficar mantendo isso, fidelizando esse processo interno, não ajuda a você sair do buraco. Não ajuda a você sair das questões mais difíceis que você está vivenciando. E quais são os outros efeitos colaterais que você pode estar passando exatamente por causa disso? A falta de privações, a falta de ter uma vida ativa, o seu libido, o seu prazer, a sua vida, acaba tendo que dificuldades, você acaba tendo recompensas negativas. E olha, muitas pessoas que falam assim, não, eu queria muito ser uma pessoa justa, mas vive sendo manipulada, atrai pessoas que manipulam. Gostaria muito não ser humilhada, atrai pessoas que humilham. Gostaria muito não chorar todos os dias, atrai pessoas que fazem ela chorar todo dia. Por que isso acontece? Porque eu costumo dar um outro exemplo aqui. Pensa na rua, tem 10 pessoas, 5 pessoas, vamos lá, 5 pessoas. E sai o ladrão, ele tem o objetivo de roubar alguém. Dessas 5, ele vai observar aquela que tem mais medo de ser roubada. Pelo corpo, pelo jeito de falar, o jeito de sentir, esse ladrão, ele já sabe que aquela pessoa, ela é mais propícia a ser roubada. E aí ela é assaltada mais uma vez. O que quer dizer isso? Que as pessoas que mais têm os medos mais velados é o que mais a gente atrai de pessoas doentes. E essas pessoas doentes acabam vivenciando essa dor dentro de nós e a gente acaba passando de novo nesses jogos sofridos. Bem esclarecedora essa live. Tentei suicídio uma vez para nunca mais, logo quando desenvolvi a depressão com 13 anos. Exatamente, Leonardo. É bom você falar da sua história, porque exatamente são esses fatores que faz a gente libertar pessoas que têm necessidade de suicídio. A sua história, Leonardo, como a história de outras pessoas que eu atendo, que já saíram de depressão, são histórias que fazem total diferença na nossa vida. Quando a gente descobre que tem fatores mais profundos que estão enraizados dentro de nós e que esse buraco pode sim sair da nossa vida, que esse jogo ruim, esse jogo que as pessoas acabam passando, tendo essas recompensas, e é um jogo viciante, que ele pode ir embora da nossa vida, a depressão perdeu o sentido. A dor mais profunda perdeu o sentido de viver dentro de nós. Então, todos esses fatores fazem total diferença. E voltando à questão do ladrão, a questão ali da pessoa que vai assaltar a outra, voltando para essa questão, a gente acaba atraindo as pessoas onde a gente mais tem medos. E o medo de ser abusado emocionalmente, o medo de ser abusado psicologicamente, o medo de ser abusado sexualmente. A gente acaba atraindo pessoas doentes, por quê? Porque há um buraco mal resolvido e que essas pessoas também que estão doentes, elas se conectam com a sua doença e faz você passar de novo para essa doença. Então, as doenças comportamentais, as doenças emocionais estão conectadas com os nossos medos velados, os nossos medos profundos, porque houve choques entre choques quando a gente passava isso quando criança. Então, quando a gente passa por esses fatores, quando a gente passa por essas questões e a gente entende que está na hora de fazer uma intervenção na nossa vida, uma intervenção que esse jogo não tem que estar mais presente na nossa vida, e a gente é capaz de fazer isso, a gente é capaz de tirar esse jogo que faz profundamente a gente sofrer e atrair consequências negativas, é necessário rever o que está acontecendo. Por exemplo, falta de dinheiro. Por que você fica sem dinheiro?
Será que existe algum tipo de ganho da criança interior quando ela não tinha nenhum tipo de recompensa e vivia de migalhas? Será que não? Você já pensou para pensar nisso? Será que quando a criança era pequena, ela vivia de migalhas e quando grande, ela começa a viver, continuar vivendo de migalhas? Ficar sem dinheiro, sem nenhum recurso no bolso? Será que essa criança interior não aprendeu a viver assim? Trabalhar muito, entregar muito, fazer tudo para todo mundo, ajudar todo mundo, fazer trabalhos magníficos, mas vive com migalhas no bolso. Será que a criança interior não aprendeu a viver isso? É lógico que sim, são efeitos colaterais. É lógico que esse buraco dentro de nós é um reflexo das crenças, das fidelizações do nosso sistema familiar. Que a gente está embutido nesse sistema, entra nesses ambientes que é a nossa família e começa a receber isso por ressonância, né? Por informação ressoando. E aí aprender a viver de migalhas faz um adulto viver de migalhas. Será que é justo viver de migalhas num mundo cheio de recursos? Será que é saudável viver de migalhas? Senão você não vai para o céu, senão você não é uma pessoa forte, senão você não vai deixar de ser vítima, senão você vai deixar de controlar tudo para viver de migalhas. Esses jogos comportamentais, esses jogos emocionais, nos levam a fatores extremamente, eu considero doentios, a fatores complexos doentios. E quando a gente fala de depressão, falta de dinheiro, falta de prazer sexual, falta de poder de dormir, falta de comer, aproveitar a vida, viagens, né? De estudar, de trabalhar. Quando a pessoa tem essa dificuldade, porque ela também aprendeu quando criança que ela não podia aproveitar toda a vida quando criança, que ela não podia se divertir. Ela tinha que ficar presa em casa fazendo o que o papai e a mamãe pedia. Ok, existem as regras dos pais, mas existem os abusos, onde a criança não pode ser criança. Eu falo abuso em todo sentido. Quando a palavra abuso está ligado além do que uma criança é capaz de suportar. Além do que uma criança é capaz de suportar. Então, se tudo isso está conectado com o meu eu interior, como é que eu vou conseguir ir para o campo de batalha da vida e ter benefícios da vida? Como é que eu vou ter benefícios da vida se o meu cérebro e as minhas emoções não despertaram ou não aprenderam a ter recompensas que não são mais migalhas, e sim recursos que a minha criança tem curiosidade, alegria, diversão para isso? Né? Um dos fatores da criança interior, tá? Segurança, amor, liberdade, pertencimento, curiosidade. Isso é tudo os Maslow falando. Curiosidade, recompensa e diversão. 7 fatores. São 7 fatores importantes para uma criança interior. Só que ela aprende que a segurança, a recompensa que ela vai aprender é o seguinte, que quando ela faz tudo que o papai manda, ela é aprovada. Então ela sente pertencimento, sente aprovação, né? Ela é pertencimento, aprovação, e aí ela tem o quê? Alguma coisa nova? Não, mas ela sente pertencer e sente amada fazendo isso. Porque ela fez tudo o que os pais estão pedindo. Então, todos esses 7 fatores que tem dentro de uma criança interior, todos os 7 fatores, elas podem ser fatores saudáveis e fatores doentios. Então, se sentir seguro por uma dependência emocional é perigoso, porque se eu sou uma pessoa que aprendi desde criança a ser dependente emocional dos meus pais e das pessoas que estão na minha família, se eu dependo de pessoas, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu posso depender de pessoas doentes, tóxicas, ou eu posso depender de pessoas saudáveis, pessoas que vêm trazer uma vida alegre, harmoniosa, que faz que as minhas emoções e meus sentimentos sejam o quê? Preenchidos de uma maneira leve, sem obrigações negativas e recompensas sadias. Então, todos esses fatores que estão na nossa criança interior, é necessário a gente ouvir, é necessário a gente entender que existem sim fontes, existem raízes para isso, existe o porquê que a pessoa está ali com um processo de dificuldade financeira, depressão, bipolaridade, ansiedade, pânico. Quantos clientes que eu já peguei, tantos clientes que eu já atendi. Eu tenho assim vários clientes com várias histórias e todas as histórias parece que assim só muda o nome, mas a essência é sempre as mesmas.
eu estou aqui só mapeando para você entender que cada um tem histórias extremamente parecidas com essas do que eu estou falando aqui. E se a gente ficar nesse percurso, fazer de vítima, a gente não consegue libertar a nossa criança interior, porque ela se viciou no vitimismo. A gente precisa colocar a nossa criança interior aonde? Na diversão, na segurança, na harmonia. Pertencer a um lugar saudável. Ter coisas novas que vão fazer que essa criança descubra um mundo maravilhoso de oportunidades. Se a gente começa a dar para a nossa criança interior aquilo que para ela vai ser recompensa extremamente, que vai dar uma vida mais preenchível, mais harmoniosa, mais alegre, essa criança ela vai dar para nós mesmos a vida. Ela vai dar o quê? A libertação de viver uma vida livre, com força. Você acredita que as meditações para a depressão causam dependência química, como as drogas ilícitas? Olha, a questão de drogas ilícitas ou qualquer tipo de dependência química não ajuda a depressão, não. As pessoas no começo, a droga em si, dependendo da droga, ela pode tirar a pessoa daquela realidade que ela vive. Qual a realidade? Do subconsciente, onde ela ficou imersa. O que é imerso? Todo esse adulto sempre fica preso naquela situação. Quando a pessoa vai beber muito, vou dar mundial. A pessoa vai beber muito, ela quer fugir dessa realidade que ela vive. Que realidade que ela vive? Aquele jogo da vida doentio. A bebida libera desse jogo, libera dessa imersão e dá aquele momento de alegria. Então a pessoa acredita que a bebida ajuda ela, a maconha ajuda ela, a droga, qualquer outro tipo de droga, tira ela desse lugar. A priori, sim. Depois, não. Porque os efeitos colaterais da droga é uma dependência. Você fica dependente para sempre sair desse jogo. Por isso que eu não sou muito a favor de excesso de remédios, porque gera também dependência química, mesmo sendo remédios lícitos, porque esse jogo de dependência não libera a dor mais profunda na nossa criança. Porque isso não é uma questão química, essa é uma questão emocional, é uma questão de construção emocional. E para isso eu preciso entrar no buraco ou na raiz doentia que está marcada nessa criança, fazer a intervenção correta, tirar essa memória emocional que está dentro da nossa criança interior, para liberar essa criança interior para a vida. E aí ela tem um jogo de recompensa com a vida, um jogo saudável. Tá? Então não é só as drogas, mas tem outras questões também, até as drogas que são consideradas lícitas. Por quê? Porque isso vicia, tá? É perigoso você ficar dependendo de droga. E o cigarro também, tá? O cigarro também é uma forma de a pessoa precisar de preencher um vazio no peito. Eu preciso do cigarro. Então a pessoa aprendeu com um cigarro, que é oral, cigarro, bebida, que é a parte oral da criança, a região oral da criança, que ela sente prazer aonde? Libido aonde? Na boca. Todos os seus prazeres vão para a boca. Então, nessa região que vai tudo na boca, eu aprendi a ter algum tipo de prazer. Se a química está me oferecendo isso, eu me vicio nela. Só que os efeitos colaterais de cigarro e de bebida é uma dependência. E essas dependências fazem a pessoa não sair da depressão, tá? Isso não vai ajudar a pessoa a sair da depressão porque ela está bebendo, porque ela está fumando. Ela pode ali, na hora, aliviar alguma coisa, mas são recompensas ilusórias, Recompensas ali paliativas, não é totalmente direta, são paliativas. Agora, as recompensas mais produtivas, saudáveis e que faz essa pessoa se tornar uma pessoa com força para a vida, sim, aí faz total diferença. E cada um tem sua história. Eu não estou aqui falando na história de cada um. Estou falando que cada um tem sua história. Existem formas arquetípicas, que seria isso, as formas doentias de machucar essa criança, é uma criança ferida, onde depois fere o adulto, depois fere a sexualidade, depois fere o masculino, o feminino, depois fere as funções corporais, que é a função de ser caçador, buscar recurso na vida, de autocuidado, da ser mãe. São várias questões que vão ferindo as nossas funções, porque lá dentro houve jogo de recompensas negativas. Então todos esses fatores fazem total diferença. Os psiquiatras falam que remédio antidepressivo não causa dependência, mas a realidade, quando você vai tomar, você pode, é o que se torna tudo em crise. Olha, toda química gera dependência,
Toda química gera dependência. Até a água gera dependência. Até a água. Dizer que nenhuma química gera dependência é perigoso falar isso. Dependência gera. Porque você pode depender só de água. E isso faz mal. Ninguém vive só de água. A água faz parte da vida. Toda química gera dependência. Só que dependendo da química, aí você precisa do externo para ser feliz. E a parte orgânica, sem ter a parte química, você pode viver de maneira orgânica, sem remédios, para ser feliz. Como? Entendendo as raízes do jogo de sofrimento viciante da criança interior, liberando tudo isso, dando vida para você mesmo, liberando as suas funções para não ter mais feridas, e sim recompensas saudáveis, recompensas justas, que vão dar equilíbrio para a sua criança, equilíbrio para as suas funções, seja emocional, seja as suas funções, vamos falar feminino, masculino dentro de cada um, e tudo isso pode ter recompensas saudáveis e justas. Quando a gente vai construindo esse processo e dando esse caminho de recompensa interna para dar força para a vida, a tendência é que a doença não vai fazer mais sentido para você. Como a doença psicológica, como a doença emocional, como outros tipos de doenças aí que a gente pode falar, tá? Mas principalmente as questões mais emocionais. Mas e as pessoas geneticamente que absorvem toda essa química dentro da sua história? Que ela absorve, porque aí ele fala, né? Que os genes também têm história e que pessoas depressivas na família, a gente carrega esse gene. E essas pessoas que têm esse gene dentro de si, como fazer isso? Existe aí um processo, sim, de ferramentas, né? A constelação familiar ajuda, mas não resolve, mas ajuda. Mas há outras ferramentas, além da constelação, que a gente vai desconstruindo as informações genéticas, sistêmicas, doentias, que estão conectadas a esse gene, para que essa pessoa não precise mais fidelizar essa química orgânica. O que é química orgânica? É quando o nosso corpo, as nossas funções corporais, desenvolve isso. Vou falar uma coisa que eu recentemente eu descobri com profundidade. O que seria? Eu entendi que cada fase da nossa criança interior, ela tem força, tem uma energia com mais intensidade. A entrada e saída da informação é com mais intensidade nessas regiões, né? Por exemplo, quando na gestação, quando a pessoa está dentro da gestação, a energia mais presente é a cabeça. Então a informação entra e sai mais dentro da cabeça. É ali que a gente chama, os neurônios, as sinapses estão recebendo essas informações. Essa região, quando está dentro da gestação, é o que mais passa, ela mais recebe informação do mundo externo através da mamãe. Então, se nesse mundo externo, na gestação, a mamãe está recebendo muitos problemas, ali a criança vai criando uma relação com o mundo. E assim vai. Então, cada região corporal, ela tem memórias. Essas memórias nas nossas regiões corporais são as primeiras que estão mais presentes, são mais marcantes. Então ali aumenta a intensidade da informação. Pode ser na cabeça, pode ser na boca, pode ser no tronco, pode ser na região anal, região sexual. As regiões, elas têm memórias. Então essas memórias marcam, lá fica marcado, lá fica toda a dor, toda a concentração da dor e toda a conjuntura daquela informação está presente, toda essa energia, está todo presente esse sofrimento profundo. Então, quando você vai entendendo essas memórias que vêm do processo de vida, que vai do 0 até uns 6, 7 anos, essas regiões marcadas e existe uma coisa memorável ali, e essa questão memorável nessas regiões interfere na nossa vida. Então, tem gente que tem muita dor aqui no peito, tem gente que tem muita dor no umbigo, na região, tem muitas pessoas que seguram muito problema na região anal, tem muitas pessoas que chegam com problema nas regiões sexuais. Por quê? Essas regiões primárias, né? Regiões primárias receberam informações profundas na construção da criança interior, e ali naquele momento que ela teve que segurar todo o problema ou aprender a passar por aquele problema. E aí criou esses jogos doentios, que eu falo que é os jogos da mente, que ela aprende a vivenciar essa dor. Então, quando a pessoa fala, nossa, minha região umbilical, eu sinto que essa região está sem energia, que está fraca. Provavelmente essa região umbilical, que é com o cordão umbilical com a mamãe, foi uma região cheia de problema na hora de receber o alimento. É uma região digestiva, né? Nessa região deve ter sido vários traumas, várias questões que traumatizou essa região. Eu não estou falando aqui de religião não, tá? Estou falando de região
corporal, e essa região gera informações que aquela região, o corpo da gente é inteligente. Ele tem uma inteligência e ele vai reagindo no que ele vai recebendo. Então, o que ele vai recebendo, se é de ruim, tóxico, ele tem uma reação com isso. E o jogo da mente, o jogo das emoções, está muito ligado com as regiões corporais, que eu chamo de funções corporais, né? Vamos mapear essas funções. É o nome que eu falo, mapa das funções, porque eu consigo mapear todo esse processo, todo esse jogo emocional mais profundo para ser cirúrgico e ir na fonte, a raiz que está aquele problema, para tirar essa dor mais profunda daquela pessoa, para libertar ela desse jogo doentio. Para que ela aprenda a ter um jogo saudável, um jogo justo, uma vida mais equilibrada. E tudo isso faz que a gente tenha uma vida que é mais leve. Seja em relacionamento amoroso, seja financeiro, seja até fisicamente, até o corpo também reage com isso. Então todos esses processos que estão ligados com a nossa construção de vida, está sim ligado com a depressão, né? Está sim ligado com os fatores hoje comportamentais, com a falta de inteligência emocional das pessoas. Estão sim ligados. Porém, a gente precisa buscar mais conhecimento. Eu gosto de dar exemplos, né? Gosto de dar exemplos em relação o que está acontecendo com uma pessoa. Por exemplo, eu tive um caso de uma mulher lá do Rio de Janeiro, não lembro da cidade. E ela, lá no Rio de Janeiro, ela veio falar comigo, que eu fiz uma entrevista, eu lembro que eu fiz uma entrevista para Rede TV, não é Rede TV, era a Rede Vida, o padre, e eu falei sobre análise corporal. E depois essa pessoa foi entrar em contato comigo, chorando muito, perdida, querendo se matar, querendo mais viver, né? E muitas pessoas não sabem lidar com isso, né? Eu falei, não, a gente vai conseguir, eu dei toda a garantia para ela que eu ia ajudar ela. Total garantia. E aí ela falou assim, tudo bem, o que a gente faz? O que a gente vai fazer, Bruno? O que a gente pode fazer? Eu falei, a gente vai ter que fazer o passo a passo, fazer todo o processo, ver o que está acontecendo com você. Fui explicando para ela, ela foi entendendo. Depois de, eu acho, 3, 4 meses, ela entendeu todo o processo, porque a sessão dela não era a sessão assim de uma vez por semana e cada 15 dias, era uma vez por mês. Era o que ela conseguia fazer. Então a gente foi fazendo uma vez por mês, e fui mostrando para ela, mostrando a técnica, o passo a passo da técnica, aonde estava a maior dor, mais profunda que ela tinha. E a questão dela era de relacionamento, né? Relacionamento amoroso, estava fazendo ela ficar com depressão. Ela se relacionava com um homem extremamente bipolar, doentio, controlador, e ela estava separada dele, ela estava mal por estar separada dessa pessoa, ela estava se libertando de uma pessoa doente, mas ela estava mal por libertar de uma pessoa doente. E eu fui explicando o que acontecia, não fui falando sobre a pessoa doente, né, que ela estava se relacionando, falando sobre ela, sobre as questões dela. E o que fazia ela se conectar com tudo isso. Até ela entender que o dia que ela conseguiu realmente falar não para essa relação, quando ela realmente deu um grito de liberdade. Ela chegou a falar para mim que saiu algo muito forte dentro do peito dela. Ela sentiu como se tivesse saído uma sujeira profunda. E quando ela sentiu que saiu, ela começou a rir, dar gargalhada, sentiu leve, sentiu livre, libertada. Ela sentiu, nossa, a vida para ela se transformou, né? Ela conseguiu transformar aquilo que ela estava mais pesado, profundo, marcante. Ela conseguiu transformar a vida dela quando ela conseguiu falar não para essa pessoa, né? E hoje ela consegue sair, dançar, se divertir, curtir a vida, não está precisando mais de remédio, ela está conseguindo administrar melhor a vida dela em si. Então são fatores que marcaram a relação dela com o papai, né? E ela tinha uma relação errada com o papai, era uma relação ruim, bem doentia, e que ela foi ter uma relação negativa com o masculino. Toda vez que ela namorava, ela tinha esse sofrimento, a depressão vinha à tona. Por quê? O primeiro amor é o papai. Então era a relação com o homem que ela tinha, que era a coisa mais doentia que estava dentro dela, e toda vez que ela se relacionava com alguém, ela se relacionava com um homem doente, não um homem saudável. Porque ela queria resolver o problema dela com o papai, porque o papai era doente, né? A memória da história de vida dela é que o papai era doente. Então você vai compreendendo que existe sim
raiz, existem sim efeitos colaterais e tem evidências que faz a pessoa viver nesse buraco profundo. Quanto mais você vai compreendendo que existe forma de sair, existe forma de resolver, existe forma de libertar essa pessoa, né? Se você que está buscando ter uma vida saudável, você que está buscando uma vida mais leve, uma vida que você pode sorrir, você pode se divertir, a vida sua pode ser mais com recompensas positivas, você pode negociar isso com você mesmo, tá? Repetições e padrões de comportamentos. Exatamente, Leonardo. Se você parar para analisar, eu vou falar 99%, mas acredito que sim, tá? 99% são repetição de padrões quando era criança, como a gente interpretou a vida em relação ao como a vida ela é. Isso a gente muda assim o cenário, muda os nomes, muda até as palavras, mas a essência sempre é a mesma. E por isso que eu falei que pessoas que têm medo de ser manipulada, o medo de ser humilhada, o medo de ser rejeitada, ou o medo de ser abandonada, elas repetem padrões assim durante a sua vida. Por quê? Porque foi coisas que marcaram e não houve uma ressignificação, não houve uma descoberta de vencer esse obstáculo. Existe ferramenta das pessoas para vencer esse obstáculo? Lógico, todas as pessoas têm. Todo ser humano tem essa ferramenta. Existem ferramentas e recursos que a gente chama as potências comportamentais de cada um para vencer esses obstáculos internos, externos e aprender a uma transformação pessoal. E sempre o meu objetivo é oferecer na vida das pessoas uma transformação profunda, um autoconhecimento profundo. Ela saber lidar bem com a situação, quando há um obstáculo, quando há um momento de luto, quando há um momento de alto índice de dificuldade. Não quer dizer que você é um super-homem, não quer dizer que você pode vencer esse obstáculo com mais sabedoria, sem querer gastar muita energia, mas gastar com as energias necessárias para você vencer esse obstáculo e essa objeção. Então, todo esse processo de autoconhecimento e de compreensão da onde vêm os problemas ajuda você a mapear, ajuda você a entender que existe um mapa, sim, existe um caminho que tudo isso foi construído, sim, existe como entrar e descobrir esse caminho, lógico que sim, porque você vai saber da onde veio o seu maior problema, quais são as maiores evidências que fazem você sempre ter os mesmos resultados. Aí a pessoa fala, não, mas eu sempre tenho, tudo de ruim acontece comigo. Porque existe um problema lá atrás que mal resolvido, não houve uma intervenção dos pais. Ah, mas os pais não sabiam. Ok, mas para a criança ela necessitava desses pais. Então, quem que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? Eu, como adulto, faço uma intervenção para a minha criança interior e começo a trabalhar um processo de total desconstrução, desvendando os problemas, sabendo de onde eles vêm, desconstruindo e ressignificando e trazendo recompensas, não mais negativas, mas recompensas saudáveis, onde faz a gente ter uma recompensa pela vida, parar de ganhar migalhas e ganhar coisas mais produtivas. Eu falo recompensa, não é só de recurso, não, é de carinho, é de amor, de atenção, de vários outros tipos de conhecimento, desenvolvimento, de evolução, de transformação. Essas recompensas, elas são importantes para todos nós, mas a gente sempre recebe recompensas com migalhas. Por quê? Porque quando criança a gente aprendeu que a vida é assim, e não é verdade. Não é verdade você viver uma vida de migalha, de privações. Não é verdade, você não é obrigado a viver uma vida de migalhas. Ninguém é obrigado, mas a gente, quando criança, aprende que é assim que é a vida, é assim que você vai viver, assim que você vai ter que passar, assim que você tem que aprender que a vida é assim, viver de migalhas, com poucos, né? E aí é a grande ilusão que a criança acredita que esse é o lugar dela. E o que a gente tem que fazer hoje? Fazer um processo de desconstrução e ressignificação desse caminho, para que eu possa entender o quê? E quando eu entendo que as recompensas positivas e saudáveis é o meu lugar, e eu sou merecedor disso, eu paro de viver de migalhas, tá? Eu paro de aceitar migalhas da vida. Bom, hoje eu fiz um cenário novo aqui, esse é o cenário
do meu filho, o Arthur, né? Tá vendo lá um ursinho? Eu estava falando hoje para um cliente que eu tinha um apelido das pessoas que eu ia lá na praia, eu vou para um lugar, sempre um lugar lá na praia, eles davam um apelido para mim de ursão, e eu hoje, o meu filho vai ser o meu ursinho, né? Então tem um ursinho aqui atrás, e falando de criança interior, né? Falando de história, que essa história seja colorida e não mais sombria, que essa história seja feita de amor e de segurança, de recompensas saudáveis para essas crianças. Parar de a gente dar para nossos filhos recompensas negativas, né? Nossos filhos merecem sim ser amados, ter coisas boas, merecem. Porém, a gente precisa dar recompensas saudáveis para eles, ensinar a eles também a capacidade de vencer seus obstáculos e não ficar mimando eles. Não, eu tenho que dar tudo que meu filho quer, tudo que ele precisa. Eu pensei no Arthur, Bruno, que eu perguntaria se já tinha nascido. Não, o Arthur não nasceu. O Arthur está com 32 semanas. Ele vai nascer, previsão dia 3 de novembro. Eu não sei se vai ser 3 de novembro, mas ele vinha aí. E é lindo a gente poder ver esse processo, né? A gente poder agora não errar como nossos pais erraram, porque esse autoconhecimento vai nos ajudar a não fazer isso com nossos filhos, sobrinhos, né? Ou pessoas que a gente vai criar, né? A responsabilidade de criar alguém, ou de construir a vida de alguém. Vai ser um país das maravilhas? Não, não. Isso já é uma ilusão. Mas que eu posso aumentar o nível de assertividade, que eu posso aumentar o nível de amorosidade, o nível de segurança, o nível de recompensas mais produtivas para o meu filho com esse conhecimento? Posso. Posso também dar para outras pessoas que querem criar alguém ou querem adotar alguém que também pode dar uma vida saudável para essa criança? Pode. Né? A partir quando eu começo a entender que não é os traços de caracteres, não é as funções que vai deixar a criança, ela não vai deixar isso que ela é, mas eu posso fazer intervenções das recompensas negativas que essa criança vai aprendendo a ter. Então quando a gente aprende que a criança ela entra no jogo de recompensa, eu tenho que entender se a recompensa que ela está tendo é saudável ou é doentia. A partir que eu vou entendendo que essas crianças que estão ao nosso redor estão tendo recompensas assim, ela fica gripada, toda hora ela fica doente, toda hora ela faz coitada, ela tem uma recompensa que toda vez que ela fica doente, ela tem cuidado. Essa recompensa é negativa. Eu não posso deixar minha criança fazer isso. Eu falo assim, peraí, você toda hora então tá ficando doente, toda hora você tá fazendo. Você tem que. Peraí, tá na hora de você olhar para isso, meu filho. Não é sendo gripado que você tem que cuidar do papai e da mamãe, não. Procura se proteger, procura tomar as medidas possíveis, você é capaz. Muitos pais repetem de forma que os avós isso não serve não tem individualidade. Sim, a gente pode proporcionar aos nossos pais também, até se eles quiserem, a fazer essas trocas com os pais deles, tá? Não é porque a gente vai fazer com os nossos pais que a gente pode fazer também com que os nossos pais podem fazer com os pais deles. Eu faço isso com a minha mãe, de vez em quando eu converso com ela. Por quê? Porque eles estão vivos, eles podem viver, eles podem sair do buraco. Se nossos pais podem sair da depressão, podem sair da bipolaridade, podem sair de um jogo doentio que a criança interior dela está sofrendo, a gente pode ajudar nossos pais a sair desse lugar. Ajudar como? Buscando autoconhecimento, falando para eles quem eles são, o que está fazendo, está repetindo um padrão. Oi, Elza, tudo bem? Então, assim, não é porque os nossos pais estão vivos que a gente tem que colocar eles como o grande errado da história. Existe já um processo que vem de gerações, tá? Vem de gerações em gerações. Então, para o meu filho, eu tento fazer as intervenções porque eu sou o grande responsável como pai e minha esposa também. Para meus pais, eu não posso fazer todas as intervenções porque eles são grandes, eles são adultos. Mas se eles estiverem abertos para uma busca de autoconhecimento, de transformação, eu posso orientá-los para eles. Pai, mãe, vocês estão fazendo a revisão do padrão do vovô e da vovó. Mas eles faziam o que não sabiam. Ok, mas você é obrigado a fazer isso? O que eles faziam com você, você fez comigo. Mas eles também receberam isso dos avós. É certo a gente carregar isso? Não. Então está na hora de devolver isso para eles. Né? Devolver para o vovô, para o bisavô e assim vai. Para libertar a gente dessa genética doentia. Para libertar dessas crenças
crenças limitantes ou crenças que tem que ser assim, porque meus pais falavam que é assim. Mas hoje tem ciência, hoje tem conhecimento, hoje tem desenvolvimento para isso. Então, quando a gente vai compreendendo que a vida ela tem fatores que nos levam a um alto índice de qualidade, benefícios, eu queria que você pensasse bem dentro de você, quantos benefícios você tem, né? Quantos benefícios? Porque todo mundo quer benefício, todo ser humano que se preza gosta de benefícios. Mas quantos benefícios você tem o que você está fazendo? Quantos benefícios você está tendo com a sua vida? Né? O que você está ganhando com o que você faz? O que você está ganhando, estou falando não só de recurso, o recurso faz parte, mas o que você realmente está ganhando? Aprovação? Está ganhando piedade das pessoas? Ganhando poder e vingança? Viver um jogo assim, ou ganhando uma promessa de um paraíso, ou ganhando, seguindo as ordens de papai e mamãe, porque você acredita que isso é o melhor? Qual esse ganho? Será que esse ganho está te dando benefício para a sua vida? Está te dando a oportunidade de ter viagens, comida boa, sexualidade leve, prazerosa, sorrisos, transformação dentro do seu próprio trabalho. Quando você se identifica dentro do seu próprio trabalho, você pode ser feliz trabalhando e não trabalhando por obrigação. Esses benefícios você está tendo? Será mesmo que você está tendo esses benefícios? De receber isso da vida? Ah, mas a vida é difícil. Eu falei que a vida é fácil, falei de benefícios. E benefícios não está ligado a uma vida fácil. Benefícios está ligado a uma vida transformadora, potencializada, com confiança, com saber onde está pisando, saber o que está fazendo. Então a gente realmente gosta de benefício, todo ser humano gosta de benefício, todo ser humano que se preze gosta de benefício. Mas, muitas das vezes, está tendo benefícios do quê? Do jogo doentio lá da criança anterior. E esse jogo doentio dá benefícios sofridos. E é difícil sair desse lugar. E aí, como a gente está nesse mês de setembro, é um mês que a gente fala sobre a questão do suicídio, e muito isso está ligado à depressão. Pessoas que estão nesse lugar não merecem ser mais julgadas. Não é um julgamento que vai ajudar elas. O que vai ajudar elas entenderem que lugar que elas estão. E o que está fazendo o que aquele sofrimento é tão forte dentro dela, que ela não consegue sair dele. E como fazer isso? Olha, a primeira dica, a gente não é maior que um furacão. E se o furacão é a gente chama na constelação familiar de consciência familiar, furacão é uma consciência familiar. Se existe uma doença sistêmica que você está emaranhado, está preso nessa consciência sistêmica, você não é maior do que essa consciência. Não adianta ser maior. Não adianta lutar contra o furacão. Mas adianta você se afastar. Adianta você sair desse lugar. Ou se proteger para não entrar mais. Isso resolve. Então, pessoas que estão dentro do olho do furacão, estão com depressão, está na hora de sair do olho do furacão, se afastar dele, se proteger dele, ficar distante, deixar isso com a família, que isso é uma consciência grande. Furacão é uma doença sistêmica, isso chama de doença sistêmica, eu chamo de furacão, e o ventinho eu posso conseguir suportar, então eu me afasto disso, me protejo disso. E olho para um outro caminho. Se eu não consigo sair da depressão, mas eu me fico longe dela. Ou deixo essa depressão, essa doença depressiva com a família. Ah, mas eu sou culpado, eu sou ovelha negra, eu faço mal para minha família. Isso é o que você acredita. Mas isso não é a verdade. Porque a família é grande. Há uma consciência, são muitas pessoas conectadas com essa construção. Há muitas pessoas. Não adianta você achar que você é ovelha negra onde que tem muitas pessoas envolvidas. Está na hora de sair um pouco dessa... sentir a culpa de tudo isso,
diminuir essa culpa, tirar essa carga de culpa, deixar isso um pouco com a família e se proteger nesse lugar. Por quê? Tenho certeza que nesse lugar a depressão, o sofrimento grande, o olho do furacão não vai fazer menos sentido para você. Ah, mas tem hora que ele volta. Se afasta de novo. Até você aprender a se proteger, a se blindar desse furacão. Ou deixe com a família. Você não é obrigado a carregar essa carga. Tá? Não existe obrigação nenhuma de carregar essa carga. E quem disse isso para você, você vai descobrir que essa pessoa está errada. Porque ninguém merece, ninguém nasceu para sofrer. Todo ser humano que veio nesse mundo tem o objetivo de ser feliz e ter benefícios. Então, nesse mês de setembro, mês que a gente lembra muito dessa questão do suicídio, é importante a gente olhar para essas questões. Se o remédio ajuda, tá tudo bem, eu não vou brigar por causa do remédio. Não vou mesmo, porque se o remédio está ajudando, quem sou eu para dizer que está errado? Agora, está resolvendo? Aí você precisa pensar nisso. Se não está resolvendo, busca quem vai te ajudar. Mas se afaste do furacão. Se afaste do olho do furacão. Então, por que sacrifício é penoso, doloroso? Seria o conceito de religião? Sobre o conceito religioso, eu acho que eu prefiro não entrar, sabe, o Leonardo? Mas o sacrifício, existe construção pesada em cima disso. Tá? Eu não vejo Jesus fazendo isso para as pessoas fazerem isso. Eu não vi Jesus se sacrificando para as pessoas também fazerem a mesma coisa. Agora tem pessoas que interpretam assim. E se as pessoas interpretam assim, ensinam seus filhos assim, aí gera o problema. Tá? Eu vejo Jesus numa outra missão. E não foi isso. Tá? Às vezes as pessoas interpretam que você vai ficar igual como Jesus ficou na cruz. Eu tenho que sacrificar. Para quê? Você vai salvar a humanidade? Você vai trazer luz para a humanidade fazendo isso? Eu não sei se a gente é Jesus para isso. Eu acredito que não. Eu acho que Jesus é um ser extremamente iluminado. A gente tem que saber que lugar que a gente tem que entrar. A gente não é um herói. A gente é um ser humano. Um ser humano não é um furacão que aguenta tudo isso. É abaixo do furacão. Então, não é ser uma coisa que você não é. Não vai ser um ser, o grau de amor como Jesus é. Né? Não sei que se você for esse ser maravilhoso, que pode ajudar a sociedade a transformar, que bom. Mas eu acredito que isso não é saudável. Saudável é você sair da posição do Salvador e estar na posição de primeiro salvar a sua vida. Porque quem salva a sua própria vida, vai para a vida e vira espelho para outras pessoas. Inspirações. Quando eu sou uma pessoa que me inspiro na vida, eu sou espelho para outras pessoas. Né? Quando eu estou realmente forte, feliz, recompensas positivas, saudáveis, transformo a vida de outras pessoas, ajudo outras pessoas a se transformarem, eu ajudo a sociedade a plantar sementes mais saudáveis na sociedade. Agora, sobre o que Jesus falou, não, é outra coisa. Agora, sobre o sacrifício de Jesus, existem interpretações. E aí eu acho que essa questão religiosa dá um bug na cabeça das pessoas, as pessoas ensinam para os seus filhos, e seus filhos acham que tem que ser assim, e os pais acham que tem que ser assim, só está faltando botar o filho na cruz. Coisa que Maria não queria fazer com o seu filho. Mas só falta colocar o seu filho na cruz. Porque Jesus só existe. Existe gente assim que acredita nisso. Eu respeito. Mas eu não acredito que foi assim. Tá? A questão do sacrifício que você está falando. Que eu te ajudarei a amar as pessoas que não vos amei primeiro que eu te amo. Exatamente. É o amor. Jesus ensinou sobre o amor, sobre as ordens do amor. Existe todo um processo de estudo sobre isso. Sem religião. Com organização, com ordens do amor. Você tirar a religião, colocar a doutrina, aí vem... Se eu falar de sacerdotes, tem muito sacerdote doente aí, infelizmente tem. Eu estou falando doença porque a criança interior está doente. E aí eles ensinam a religião, o que eles aprenderam a religião de maneira doente.
que eu posso fazer? Faz parte do jogo. Não é porque o sacerdote está falando que é verdade. Não é porque os pais falaram, é verdade. A gente tem que avaliar se isso é saudável. Se isso vai te dar vida, ou se vai tirar a sua vida, as privações da vida. Isso tem que fazer uma análise. A gente não é dono da verdade. Não é porque eu estou falando aqui que eu sou dono da verdade, não. Mas eu estou querendo falar. Tem que avaliar se é saudável o que eu estou falando. Isso vai tirar você do fundo do poço. Isso vai tirar você da depressão. Eu tenho histórico, eu tenho laboratório, eu tenho estudo para isso. Eu tenho trabalho para isso. Minha função é essa. Tirar a pessoa do fundo do poço e ver que ela é capaz de transformar a própria vida dela. Eu amo fazer isso. Esse é meu amor. Transformar a vida das pessoas. Eu amo fazer isso. Amo mesmo. Isso não tem dinheiro que pode me pagar. O dinheiro é só um recurso que eu preciso aumentar essa transformação. Sim, mas transformar a vida das pessoas não tem dinheiro no mundo que possa me dar. Então, todos esses fatores, essas recompensas, quando a gente começa a aprender a ter recompensas saudáveis, a vida começa a mudar. As recompensas negativas, doentias, vai perdendo sentido na nossa vida. Bom, é isso. Bom, espero que essa live de hoje te ajude em alguma coisa, te faça refletir sobre outras e faz você enxergar o seu buraco, enxergar a sua dor e caminho que você vai buscar para resolver isso. Um grande abraço.